Eu entendo o que é o consumo alienante, quer dizer, a ideia é uma grande maioria segundo a versão dominante, uma grande maioria dos trabalhadores entram no que essa sociologia da ordem chama de uma classe C, passa a consumir e passa a adquirir um padrão de consumo que supostamente é de sociedades avançadas e, portanto, se afasta completamente de qualquer perspectiva de mudança. Bem, haveria que lembrar uma das coisas que deixaram de ser estudadas no Brasil é o seguinte, é que durante o governo da presidente Dilma, o número de greves voltou a crescer violentamente. Essa é uma questão fundamental. Quando a gente pega o número de greves no Brasil e os setores onde essas greves atuam, ocorre um violento processo de ativismo sindical durante o governo Fernando Henrique Cardoso, nos 2 mandatos, muito grande no primeiro mandato do governo Lula, desce no segundo e volta a crescer violentamente no governo Dilma. E volta a crescer o número de greves no governo Dilma, quase no mesmo padrão do segundo mandato do FHC. Então o que tem? Tem crescimento da produtividade do trabalho, violento na economia brasileira, tem um esquema de superexploração, o Jaime tocou nisso, e tem um crescimento das greves violentíssima no Brasil. Quer dizer, tem um ativismo, o sindicato aí funciona não como nos períodos de inflação alta, de um sindicalismo que vai transbordando do sindicato para o partido e para a questão política. É uma greve que vai repondo o poder de compra durante alguns anos, 2 anos do governo Lula, algumas categorias tinham um reajuste acima da produtividade, ainda que muito pequenos, o que dava uma certa recomposição do poder de compra, mas o que tem aí é que nós estamos nos defrontando já, não só pela via do consumo, mas inclusive pela luta sindical, que existe a luta sindical, existe a recomposição do poder de compra, e nesse momento a classe trabalhadora está completamente descabeçada em termos políticos. Eu diria que não é só pelo consumo, é que aquele sindicalismo que também é combativo, que também faz greve, que também fez uma retomada, ele pode ser um sindicalismo que atua só no padrão de reprodução da força de trabalho, sem nenhuma perspectiva revolucionária. E qual é a questão hoje? Que as centrais sindicais existentes no Brasil reproduzem exatamente essa perspectiva. E além disso, os partidos políticos que existiam, como o PT foi um partido de massa, a despeito de ser um partido que professou no começo um socialismo e foi cada vez indo mais para a direita, ele era um partido que tinha grande influência de massa e grande influência sindical. E com uma completa integração do partido à ordem burguesa, aí até que os partidos efetivamente de esquerda, os partidos nanicos retomem um certo protagonismo político, vai demorar algum tempo ainda, né? Então eu diria que não é só pelo consumo, eu diria que é pelo aumento dessa produtividade, aumento das greves, mas o sindicalismo finalmente no Brasil não é um sindicalismo que... Aí nós teríamos que fazer uma análise do sindicalismo no Brasil. Quer dizer o seguinte, hoje nós não temos um grande líder sindical capaz de colocar em xeque sequer a política econômica. Quer dizer, o nível do sindicalismo brasileiro, do preparo político e intelectual dos sindicatos, é muito baixo. E é uma regressão, inclusive, em relação aos períodos anteriores. Naquele período que era um período de combatividade da Central Única, da CUT, etc., era um bando de desqualificados também. E estão mostrando agora o que eles são. O Lula é a maior expressão disso. Quer dizer, nós não temos que pegar o Lula como um traidor da classe. Nós temos que pegar o Lula exatamente como expressão de um limite objetivo do que era a consciência de classe no Brasil. Essa que é a tragédia. O Lula, então, não trai absolutamente nada. O Lula é exatamente na presidência o que ele sempre foi no sindicalismo. É um limite da classe operária nas condições em que nós nos encontramos.
Então, nesse sentido, nós certamente estaremos de acordo que nem é um problema de alguns setores que começaram a ceder ao consumo e então supostamente estariam proclives a aceitar uma ideologia de classe média, se incorporar à ordem, ou pelo acesso ao crédito, ou como diz o pessoal da Caixa, a bancarização, e os trabalhadores tendo acesso a cartão de crédito, etc, etc. O segundo ponto, estou de acordo contigo, quando cresce o gasto social, evidentemente não é... Eu acho bom que tu reforce isso, porque aqui quando se fala em aumento do gasto social, nós estamos tendo como premissa que as condições objetivas dos pobres, da classe trabalhadora, são ruins, que deveria ser o motivo de dizer, está muito ruim. Mas não, um dado do avanço dos governos aumentou o gasto social. Bom, então a questão do gasto social é que a miséria está sendo, ou é muito grande, ou não deixa de crescer, ou nós estamos mantendo essas pessoas como pobres. Quer dizer, a pobreza, no fim, a pobreza se reproduz também como pobreza quando o gasto social aumenta, exceto se esse gasto social está articulado com política. É muito diferente nesse contexto um Bolsa Família brasileiro do que um círculo bolivariano. Há uma diferença substancial, ainda que estaria de acordo com a observação geral que tu mencionou. No caso da Venezuela, quando eu digo que tem um esgotamento do projeto, é por uma razão clara. Quer dizer, existe uma burguesia financeira bolivariana, que cresceu à sombra do Estado, que cresce à sombra do Estado, um sistema bancário, a tal ponto que os dados mais ou menos fidedignos indicam que os bancos estatais na Venezuela possuem aproximadamente 112, 116 bilhões de dólares fora. Então, como é possível conceber que os bancos estatais têm 110, 112, 116 bilhões fora e tem um processo inflacionário dentro, construído por essa lógica, precisamente para transferir, que pune violentamente o povo? Quer dizer, que burguesia se criou aí ao amparo do bolivarianismo, que obviamente já era assim com o presidente Chávez, não foi criado durante o mandato do presidente Maduro, e que ou a revolução expropria o sistema bancário para começar, ou o sistema bancário mata qualquer revolução. E a Revolução Democrática Bolivariana perdeu vitalidade precisamente quando essa fração financeira cresceu violentamente e deu uma consistência para o rentismo que não existia na Venezuela. É preciso dizer que esse rentismo se consolidou pela via financeira durante a Revolução Bolivariana, que foi a que mais explicitou esse avanço de massa, etc. Porque não tem na Venezuela uma burguesia industrial que sempre foi raquítica. E tampouco adiantava para o presidente Chávez colocar na televisão como lema morte ao latifúndio, porque o latifúndio nunca foi importante na Venezuela, ao contrário da Argentina, por exemplo, ao contrário do Brasil, que a propriedade da terra é decisiva. Na Venezuela, pode deixar essa terra aí, a burguesia ia e pegava a renda petroleira, que essa sim era decisiva, né? Então, eu digo, não avançou, porque exatamente a estratégia bolivariana estancou, e estancou diante, tal como os operários da Comuna de Paris pararam na frente do banco, a Revolução Bolivariana parou diante da burguesia financeira, que se reforçou durante o período do presidente Chávez, e matou a Revolução. Quer dizer, se tiver que ter um avanço, uma retomada da Revolução, ela passa em primeiro lugar pela estatização de todo o sistema bancário venezuelano. Mas não é isso que está em questão, não é isso que vai ser colocado, e daí então o meu pessimismo. Por último, quando eu digo a questão nacional, Juan, o que eu quero mencionar é o seguinte, é que terá que haver uma solução da questão nacional, precisamente não pela via burguesa. O socialismo aqui tem que resolver todas as tarefas nacionais que a burguesia dependente, nas condições de um país subdesenvolvido, não pode resolver. A solução da questão, quer dizer, o fato de reconhecer que nossos países são capitalistas, não elimina o debate sobre a questão nacional. Porque a questão nacional é precisamente, nos nossos países, a superação da dependência e do subdesenvolvimento. Como é que faz isso? Como estratégia socialista. Não há uma etapa
democrática burguesa, não se trata de cumprir as tarefas burguesas que a burguesia aqui, pelo seu raquitismo, pelo seu caráter independente, não pôde fazer e não fará, mas precisamente de pensar o caminho para o socialismo. Sobre isso, queria dizer o seguinte: todas as revoluções que nós tivemos aqui são revoluções nacionais. A Revolução Nicaragüense, a Revolução Cubana, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, são revoluções nacionais. É glória e pobreza da revolução. É glória da revolução que seja uma revolução chinesa, quer dizer, as condições excepcionais da China, ou do Estado do partido, é o fato que agora o Partido Comunista está criando e reforçando uma burguesia chinesa. Mas o fato é que em 1949 cortou a cabeça da serpente. 49 elimina isso. Então, isso dá, eu não diria, eu entendo quando fala, não é uma autonomia do Estado, obviamente, porque todo Estado tem um conteúdo de classe. Todo Estado tem um conteúdo de classe. Mas na China, não podemos observar, não existe uma burguesia, tal como nós temos uma burguesia na América Latina. Lá o Partido Comunista, e eu nunca vou me esquecer que um dos bilionários chineses está amargando uma pena de 14 anos na cadeia. Quer dizer, está na prisão, é um capitalista chinês, e que os capitalistas na China são completamente controlados pelo Estado, tal como em grande medida, a meu juízo, são nos Estados Unidos. O Estado orienta absolutamente tudo. Quer dizer, esse é um quadro radicalmente diferente daqui. Então, aqueles que indicam que a China pode sair, eventualmente, então eu concordo com o Jaime Osório nisso, esquecem essa questão fundamental que nós não temos na América Latina. Ou como aqueles que indicam a Coreia como uma possibilidade, esquecem comodamente não só a posição geopolítica, estratégica, mas o fato de uma reforma agrária, por exemplo, que aqui jamais existiu e que tem reforço. Rapidamente, Valdir, mais duas. Bom, o tema do Léo aí, né, as 15 questões que o Léo colocou, eu diria o seguinte: eu não concordo em absoluto com o termo de desindustrialização, uma ideologia completa, porque se a industrialização já era uma ideologia, a desindustrialização do quadro atual é ainda maior, porque ela sugere que existe uma burguesia industrial que está perdendo posições. A pergunta seria: por que uma burguesia industrial, por que uma classe aceita o suicídio sem luta? Porque eu não vejo uma classe burguesa que vai aceitar uma morte, etc. E essa ideia de desindustrialização no Brasil é, de alguma forma, o caminho pelo qual as frações de capital perdedoras, aqueles capitalistas que não são competitivos, buscam compensações no Estado, via BNDES, via Caixa Econômica, via Crédito, via Banco do Brasil, e então o Fundo Monetário diria: vamos acabar com os maus competidores, abre as fronteiras e, plena lei do valor, ele concentra e monopoliza, etc. Em nome de não ocorrer a desindustrialização, nós tornamos a burguesia ainda mais parasitária, porque ela assalta o Estado, com isenção de impostos, com subsídios, com crédito, etc, etc, etc. E por último, o do Fábio. Fábio, o tema do subimperialismo, o Matias Lúcio vai tratar aqui exaustivamente, o Valdir também, mas eu queria mencionar sobre o Caio Prado. O conceito de revolução de Caio Prado, que está no prefácio dele de 1977 da Revolução Brasileira, é um conceito radicalmente diferente do que pensou, por exemplo, Rui Mauro Marins, do que Zé Gunder Frank e outros aqui. O conceito de revolução de Caio Prado é um conceito de que um conjunto de reformas se fazem ao longo do tempo e adquirem um caráter acumulativo que, no longo prazo, caracteriza uma revolução. No fundo, mesmo que o Caio Prado figurava dentro do Partido Comunista como um sujeito à esquerda, que nunca foi definitivamente benquisto, a estratégia dele era uma estratégia ainda que derivava dos postulados fundamentais do Partido Comunista Brasileiro, do PCB. Essa mesma estratégia que depois foi reivindicada por Carlos Nelson Continho, quando ele lançou o que ele chamou um reformismo revolucionário nas teses do 5º Congresso do Partido dos Trabalhadores.
Exatamente. Então quer dizer, Fábio, quando se está pensando aqui, o Caio Prado e o Caio Prado namorou com as teses de Rui Mauro Marini, e inclusive Carlos Nelson Continho e outros no Partido Comunista começaram a acusar a perspectiva de Caio Prado de ser uma perspectiva catastrofista. Mas ele nunca renunciou àquela concepção que ele expõe no prefácio de 1967 da Revolução Brasileira, um livro que todo mundo sabe que tem uma certa importância. Faltou ainda responder algo para Tamara, mas eu respondo na outra. Jaime. El capitalismo sufre una contradicción constitutiva en relación al problema del Estado, porque tiene una vocación planetaria, tiene una vocación global, sin embargo, se desarrolla sobre espacios nacionales. Y esto plantea un problema para el tema de la revolución proletaria. La revolución proletaria la imaginamos como una revolución mundial, planetaria. Sin embargo, en tanto el capitalismo se desarrolla en asientos nacionales, ha propiciado que las revoluciones hasta ahora conocidas, no puedo saber qué va a ocurrir en 50 años más, pero hasta ahora conocidas, las revoluciones han tenido asientos nacionales. Y ahí lo que mencionaba Nildo, la revolución rusa, la revolución china, la revolución cubana. Alguien podría decir, bueno, pero es que hicieron mal la revolución. No. Es que la revolución en esas condiciones se prestó para hacerse. Tampoco habría que decirle a los revolucionarios cubanos, oiga, ¿cómo se les ocurre hacer la revolución en una isla tan pequeña del Caribe? Hay que esperar la revolución mundial. Bueno, pues estaban dadas ahí las condiciones, eso era lo que había que hacer en ese entorno y en esas limitaciones. Bueno, esto evidentemente plantea problemas a la construcción socialista, porque el socialismo evidentemente que tiene que ser mundial. No puede ser el socialismo en territorios nacionales. La posibilidad de cooperación, la posibilidad de romper con la ley del valor, etcétera, tiene que hacerse en una convocatoria global. Entonces, allí está el dilema de la revolución ha tenido que irrumpir en espacios nacionales. Repito, hasta ahora conocido, hasta lo que ahora se ha conocido, y no porque no se hayan hecho esfuerzos para que esas revoluciones fuesen globales, internacionales. Los bolcheviques gastaron muchos esfuerzos esperando la revolución y propiciando y apoyando la revolución en Alemania. No llegó. Los cubanos intentaron crear 1, 2, 3 Vietnam en América Latina y en África. Lanzaron a uno de sus principales líderes como el Che a levantar la revolución en el resto de América Latina. No se logró. O sea, no ha sido falta de voluntad. No todo es porque han sido cortos de mira, por tener mirando solamente la revolución, su revolución nacional. No ha sido así. Hay condiciones objetivas que no han permitido que las cosas operen de otra manera. Ahí hay un problema nacional planteado. Es una contradicción constitutiva al capitalismo que a su vez marca un problema constitutivo a la revolución. Ahora, yo matizaría, y creo que Nildo estará de acuerdo, yo matizaría que si la teoría marxista de la dependencia tiene futuro, tiene que ser en función no del debate sobre la transición al socialismo, tiene que ser en función, es un matiz,
tiene que ser en función del problema de la revolución. El problema de la revolución como problema clave para imaginar y pensar los problemas teóricos y políticos que tenemos que resolver. Bueno, sobre el tema, sí, sí es verdad que si al final Corea y China se están moviendo y están haciendo, el Estado está operando en condiciones para lograr el desarrollo, no un desarrollo neutro, el desarrollo del capitalismo, es claro, es lógico, ese Estado está operando para el capital. Pero hay modos y modos de operar para el capital. Cristina Kirchner se enfrentó a los olleros simplemente porque quería aumentarle tasas de impuestos determinados y le armaron la batahola en la sociedad argentina. El Estado coreano, siendo un Estado capitalista, establece, se nacionaliza la banca, ustedes van a invertir no donde se les ocurra, no en soya, fíjese que soya no nos interesa, suponiendo que en Corea se pudiera producir soya, van a invertir donde el Estado va definiendo prioridades, montos, planes, proyectos, etcétera. Esa diferencia, ¿cómo la nombramos? Ese Estado que opera en esas condiciones, ¿cómo la nombramos? Ese Estado que opera en condiciones donde además las clases dominantes se encuentran debilitadas, se encuentran golpeadas por la guerra, por la reforma agraria que se llevó a cabo. Tiene un campo de autonomía, no respecto al capital, no. Tiene un campo de autonomía frente a las distintas clases dominantes para decir a dónde queremos que orienten sus recursos. Por lo tanto, no es un Estado que opera así, sin intereses de clase, sin proyectos, pero tiene un espacio de acción que no existe en América Latina. Ese Estado no existe en América Latina, no están esas condiciones excepcionales que le hacen permitir poder tener la fuerza y tener la disposición de poder decir hágase esto y hágase esto otro, siendo todos los dos capitalistas. Es una situación diferenciada. Yo sobre el tema del subimperialismo quería mencionar algo, estaba dentro de lo que iba a leer, pero lo digo rápidamente, que es lo siguiente, digamos. A partir de la noción de desarrollo del subdesarrollo, el subimperialismo es el máximo desarrollo del subdesarrollo, el estado máximo de desarrollo del subdesarrollo, o como dice Matías, el punto de mayor desarrollo del capitalismo dependiente. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa que sea el estado máximo del capitalismo dependiente? En donde el desarrollo del subdesarrollo ha alcanzado su nivel más elevado. Esto significa que una economía subimperialista no está en la antesala del desarrollo, más bien ha reforzado a los niveles, más agudos el desarrollo capitalista dependiente y las contradicciones del desarrollo capitalista dependiente, los conflictos, los intereses de clase propios del desarrollo capitalista dependiente. Perdón, muchas gracias. Por lo tanto, el subimperialismo no sería una antesala del desarrollo, sería más bien su antípoda. Sería más fácil lograr todo esto que mencioné respecto al caso coreano y al caso chino, sería mucho más fácil si efectivamente las clases dominantes se encuentran en una situación de debilidad respecto a ese tipo de desarrollo dependiente, donde el Estado pudiera operar con mayor autonomía, siendo un Estado capitalista. En Brasil el Estado no tiene esas condiciones de decirle: miren, a mí no me interesa que se hagan ganancias con el capital ficticio que se está haciendo y con el capital bancario que se está haciendo en Brasil. El Estado brasileño actual no tiene, a pesar de la fuerza de ese Estado, no tiene las condiciones de imponer reglas de juego de esa naturaleza. Quiero que vislumbren un poco la diferencia del asunto.